Olá, concursando, seja bem-vindo à parte 3 da aula 4 de matemática com o professor Douglas de Souza. Lembra que a gente já viu função modular, expliquei bem detalhado, função exponencial, resolvi na última questão lá nível ITA, certo? E nessa aula vamos ver a função logarítmica, mas na mesma linha. Eu vou revisar um pouquinho de logaritmo, uma equação logarítmica, certo? Para que a gente fique bem familiarizado com isso, já que esse logaritmo é um pouco mais, vamos dizer assim, temido. Certo? Mas vamos lá. Bom, logaritmo, na realidade, ele, se você for pegar ao pé da letra, ele vem do grego, certo? Logos, e vem de aritmos, que significa logos, razão entre números, certo? É tipo uma relação entre números. Eu não diria bem uma razão, uma relação, certo? Então, você que vai ser aprovado no concurso 2019, cola comigo. Bom, então, eu vou ter a formatação geral mais à frente, quando a gente for estudar a função logarítmica, daqui a pouquinho, a gente vai ver que ela é o inverso da exponencial. E inverso a gente vai estudar depois como calcular a função inversa, não é o objetivo. Mas antes, vamos definir um pouquinho de logaritmo. Então, definição. Eu tenho que o logaritmo é algo do tipo log de A, B igual a x. Professor, mas vamos lá distinguir isso aqui? O que é cada coisinha? Bom, esse B eu chamo de base. Esse A eu chamo de logaritmando. É importante saber a nomenclatura, porque se a questão se referir, você vai saber o que é. E esse x eu chamo de logaritmo. Joia. Bom, então está aqui minha formatação. De tal forma que eu leio logaritmo de A na base B é x. Ou log de A na base B é x. Ok? E aí, para resolver isso aqui, deixa eu só recopiar. O que é o logaritmo de A na base B? O log de A na base B é simplesmente o expoente, que no caso é x, que vai elevar B para que B seja A. Confuso? Não. Ó, faz o símbolo da reciclagem. Esse número aqui, elevado a esse, tem que dar igual a esse. Então, eu fico com B elevado a x tem que dar A. Isso é meu logaritmo. O que está dizendo aqui? Logaritmo de A na base B é x, significa que x é o expoente que vai elevar B para que B seja A. Ok? Só que daí eu tenho algumas restrições. Por quê? Porque eu caí agora numa equação exponencial. A gente já aprendeu sobre isso aula passada. Mas vamos lá. Bom, levemente. Bom, primeira coisa, esse B, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, nunca vai chegar nesse número aqui. Então, B tem que ser diferente de zero. Joia. E o B tem que ser positivo. Então, eu vou colocar assim, melhor dizendo. O B tem que ser diferente de zero, a gente já sabia, mas vamos definir isso melhor. O B ele tem que ser diferente de 1. Eu não quero trabalhar com 1. E tem que ser maior que zero. Em outras palavras, o B é positivo. Ok? Com A, a mesma coisa. O A ele tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Ok? Então, tá aí minhas restrições. Então, por exemplo, um exemplo bem tranquilo. Quanto que é o log de 4 na base 2? Como é que você faz? Você faz log de 4 na base 2 é o número x. Mas como é que resolve isso? 2 elevado a x tem que dar 4. E aí eu recaio numa equação exponencial que eu já aprendi. Como é que faz? Tenta igualar as bases. Como? Fatora o 4. Então, eu tenho 2ax, 2 ao quadrado. Corta, x é igual a 2. Ou seja, o log de 4 na base 2 é 2. E daí, assim como módulo, e como exponencial ou potências, eu tenho algumas propriedades do logaritmo. Também tem alguns resultados imediatos, certo? Mas não é tão interessante. Então, eu tenho algumas propriedades. Eu tenho, por exemplo, o log de A. O log de x vezes y na base A, vou colocar a base B, é simplesmente a soma do log de x com o log de B. O log de x na base B com o log de y na base B. Então, o log do produto é a soma dos logs. Ok? Joia. Daqui a pouco a gente vai utilizar essas coisinhas.
O log de x dividido por y na base b é o log de x na base b menos o log de y na base b. Gente, aqui basicamente a gente está usando aquelas propriedades de potência, só que aplicada a logaritmo. Ok? Eu tenho, por exemplo, log de k elevado a r na base b. Isso é equivalente a esse r desce como fator multiplicativo, então r que multiplica log de k na base b. Joia? Ok. Eu tenho aqui uma coisa bem trivial. O a elevado ao log de a na base b é b. Tá tranquilo isso, né? Porque o log de a na base b é o número que eleva a b para dar o próprio a, e aqui vai dar um expoente, e eu vou ter a minha expressão igualada. Ok? Uma coisa imediata, por exemplo. Quanto que é o log de a na base a? É 1, né? Porque a elevado a 1 é a. Quanto que é o log de a na base 1? Pensa aí. Ok? Mas o fato é que eu tenho algumas propriedades interessantes. Vamos voltar à propriedade de mudança de base? O que é a mudança de base? Eu vou pegar da base qualquer, no caso a minha base B, e botar para uma base C. Essas propriedades que eu estou listando são muito importantes, certo? Então eu tenho log de A na base B. Eu quero mudar isso para a base C. Como é que vai ficar? Vai ficar o log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Então eu pego esses dois fatores e coloco para a base que eu quero. Isso aqui se chama mudança de base. E daí eu tenho que uma propriedade também interessante. Vou botar asterisco nela. Se o log de A na base B for igual ao log de C na base B, igual, então eu posso esquecer tudo isso. Então eu tenho A igual a C. Isso é muito importante quando você for resolver equação logarítmica, certo? Então tá tranquilo. Propriedade do produto, na divisão, do expoentezinho, quando eu tiver essa situação aqui, e mudança de base, quando eu quiser mudar esse logaritmo nessa formatação para uma base C, a base C é qualquer, desde que ela obedeça aquelas restrições que eu tinha colocado aqui, ou seja, C diferente de 1 e maior que 0, eu faço log de A na base C e log de B na base C. Ok, tranquilo. Bom, observação. Você pode escrever log de A na base 10, mas você pode encontrar também apenas log de A. Então, quando você omite a base, você está dizendo que ela é 10, certo? Vou fazer alguns exercícios de equação inicialmente. Note que essa equação, esse tipo esse conteúdo, na realidade, ele faz uma conexão muito grande com o exponencial, certo? Mas vamos fazer alguns exemplos de equação. Então, eu tenho, por exemplo, log de x na base 5 menos o log de 2 na base 5 igual a 2. Calcule x. Bom, o que é que você tem aqui? Você tem diferença de logs, importante. Estão na mesma base. Então, você tem diferença de log na mesma base. Então, você usa a propriedade. Qual é a propriedade? O log da diferença é a divisão dos logs, eu posso dizer assim. Então, isso aqui eu posso reescrever como log, vai ser na base 5, de quem? X dividido por 2. Foi isso que a gente viu agora há pouco. Igual a 2. E agora usa a definição de logaritmo. Como é a definição do logaritmo? A base elevada a alguma coisa vai dar o logaritmando. Então, eu tenho 5 elevado a 2, dando x sobre 2. Aí, 25 igual a x sobre 2, meio pelos extremos, x igual a 25 vezes 2,
e dá 50. Tranquilo. Certo? Você usou a propriedade tranquilamente e resolveu. Cai assim no concurso, professor? Cai. Certo? Por exemplo, bancas enormes, como a banca da CESP, ela gosta de cobrar essas coisas. Certo? E aí você já sabe que a IBFC, o PE, a IDIB, essas bancas mais daqui da gente, né, dos nossos concursos que a gente estuda fielmente, ela também cobra, certo? Ah, mas vale a pena resolver questão de acesso? Vale, que o conteúdo é o mesmo. A diferença é como é que ele cobra, o nível que ele cobra, certo? Vou fazer mais um exemplo. Então eu tenho log de 3x menos 1 na base 2 plus log de x na base 2 igual a 1. Ok. Bom, antes eu usei a propriedade da diferença. Agora é a propriedade da soma. E a gente viu que a propriedade da soma, ela diz que a soma dos logs, desde que esteja na mesma base, e se não tiver, a gente faz a mudança. Como é que faz? A gente já aprendeu. É simplesmente o produto. Então eu posso escrever isso como sendo log na base 2 de 3x menos 1 multiplicando x igual a 1. Deixa eu só organizar isso aqui. Log de 3x vezes x, 3x ao quadrado, menos x vezes 1, x, na base 2 é igual a 1. O que é que eu faço agora? Definição de logaritmo. Analogamente como eu fiz ali. Então, esse 2 elevado a 1 tem que ser igual a esse aqui. Base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a 1 é igual a 3x ao quadrado menos x. 3x ao quadrado menos x. Passar esse 2 para lá, menos 2 é igual a 0. E agora eu recaio na equação de segundo grau que eu já sei resolver tranquilamente. Mas eu vou resolver porque eu quero te atenar para uma coisa. Resolvendo o normal. Delta, quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Então vai dar menos 1, menos 4 que multiplica 3, que multiplica menos 2. Então o delta vai dar 1, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então delta vai dar 25. Aí eu vou. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Estou fazendo um pouco mais rápido que a gente já viu isso, certo? Então eu faço menos b. Quem é o b? Menos 1. Então menos menos 1 vai dar 1. Menos menos 1. Mais ou menos a raiz de 25, que é o delta, sobre 2 vezes 3. Maravilha, até aqui tranquilo. Filé. Então eu tenho 1 mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 6. Ainda está tranquilo. Prossegue o cálculo. Então eu tenho x', a gente já aprendeu isso. 1 mais 5 sobre 6. Isso dá 6 sobre 6, que vai dar 1. Beleza. Agora, x'. 1 menos 5 sobre 6. Isso vai dar menos 4 sobre 6, simplifica, menos 2/3. Pergunta, tem solução? Tem? Esse número aqui, ele pode ser negativo? Não. Ok? Tranquilo? E o 1 pode ser logaritmo na base igual a 1? Pode ser? Pensa aí. Ok? Mas o fato é que essa resposta aqui ela não pode acontecer. Então tá joia. Eu só vou resolver essas equações usando as minhas propriedades. Vamos lá, mais uma. Eu tenho e essa resposta aqui, professor, pode ser? Volta um pouquinho o vídeo, certo? Para que você aprenda muito. E veja a minha definição de quem que tem que ser a base, o logaritmando e o logaritmo. Aí você sabe responder. Mais uma. Ó, log de 5 é igual a x. Log de 3 é igual a y. Qual é a expressão que representa o log de 375? E agora, para você que é torcedor do Palmeiras, que nunca teve um Mundial, vamos lá.
Como é que você resolve esse tipo de situação, certo? Você vai pegar o 375, fatorar e tentar encontrar nele fatores primos igual a 2 e 3. Se não encontrar, já era. Vamos lá, 375. Dá por quanto, hein? Por 2 não dá. Dá por 3? Acho que dá. Dá por 3 que dá 125. É isso mesmo? É. Dá por 5 que dá 25. Dá por 5 que dá 5. Dá por 5 que dá 1. Ou seja, 5 ao 3 vezes 5 ao cubo. Curiosidade, 3 são a quantidade mundial de São Paulo. Mas vamos lá. Ó, então eu posso escrever isso aqui como sendo... A base aqui é quanto, gente? 10, né? Ok, joia. Então eu tenho log de 375 na base 10, quando eu omito, é igual ao log de 3 vezes 5 ao cubo. Mas o log do produto é somar os logs. Que lindo! Então eu tenho log de 3 mais o log de 5 ao cubo. Mas quando eu tenho potência, eu disse que essa potência desce como expoente. Maravilha, a matemática é muito lindo, certo? Ó, então eu tenho log de 3 mais desce 3 vezes o log de 5. Ó, agora que ficou tão bonito. Quanto é o log de 3? Y. Mais. Quanto é o log de 5? X. E a expressão que me dá o log 375 é y mais 3x. Bom, tem vários exemplos, certo? A gente pode fazer mais. Depois eu posso propor para vocês, certo? Mas vamos lá. Perguntinha. Deixar para você responder e postar aí nos comentários. O log de 2 é 0.3. O log de 3 é 0.4. Quanto é o log de 6 na base 2? Tá joia? Faça aí. Vamos lá. Depois de ter visto isso tudo, vamos dar uma olhadinha, pequena olhadinha, em função logarítmica, que é o nosso objetivo. O que é uma função logarítmica? É uma função que associa a cada x no domínio o seu log. Então, função logarítmica. Eu vou falar uma coisa aqui já, que eu acho que eu não falei na aula de função exponencial, mas é bom que já complementa. Certo? Eu acho que eu comecei a falar e esqueci de falar do domínio e da imagem dela. Mas tá tranquilo. Primeira coisa que você deve saber é que a função logarítmica é do tipo f de x igual a log de x na base A. Ou vou botar a base B? Na base B. Ok. Onde essa base, ela deve ser, por definição, maior que zero. E aí te responde aquela pergunta que eu deixei aqui. E diferente de 1. Outra coisa que você deve saber é que a função logarítmica ela é a inversa. A gente vai ter uma aula sobre isso. Da função exponencial. Em suma, o que seria uma função inversa? Certo? É o que faz o caminho contrário. Então, se a função primitiva pega o x e leva para y, ela faz o inverso, pega o y e traz para x. Certo? Seria isso. O domínio de um é o contradomínio da outra. A gente vai ter uma aula sobre isso, fique tranquilo. Mas o fato é que é o contrário. Por quê? Se você botar uma notação mais elegante, o f de x é y, a gente já aprendeu. Então, eu tenho y igual a log de x na base b. Como é que resolve isso? Esse elevado aqui é igual a lá. Então, eu tenho b elevado a y igual a x. Mas lá na função exponencial, você tem y igual a b ou a elevado a x. É o contrário. Percebe isso? É o contrário. Ó. B elevado a y, que é x elevado a y. Por isso que é a inversa. E lá a gente tinha que essa função exponencial não corta o eixo x. Conclusão, essa daqui não corta o eixo y. Ok? Então é tranquilo, 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 tranquilo. Mas essa aqui corta o eixo y, perdão, o eixo x, corta. Ela faz tudo o que for o contrário. Ok? Bom, e aí se eu sei o gráfico dessa, eu sei o gráfico dessa. Se eu sei quando essa é crescente, eu sei quando essa é crescente e vice-versa. E aí já ia esquecendo de novo. Ó. Quem é o domínio da exponencial? O domínio são os reais.
Eu posso colocar qualquer x. Mas quem é a imagem? A imagem são só os reais positivos. Ou zero. Perdão, zero não. Vou colocar assim, deixa eu ver. Vou colocar aberto no zero. Aberto no zero. Indo até o mais infinito. Joia. Essa é a imagem da função exponencial. Conclusão? O domínio da função logarítmica passa a ser esse, mas a imagem da função logarítmica passa a ser o r. Fazem caminhos contrários. Então, eu tinha antes que o gráfico da função exponencial, e é muito interessante que você saiba essa conexão, o gráfico da função exponencial era do tipo era isso que a gente tinha? Então, o gráfico da minha função logarítmica, mais ou menos, bem mais ou menos, vai ser do tipo... Vamos supor que eu saiba fazer isso. Tá ruim, né? É só tentar melhorar aqui, para ficar mais parecido. Tá mais ou menos, né? A gente consegue sobreviver. Mas o fato é que deveria ser gráficos iguais e simetricamente a uma reta que passa pela origem. Essa função aqui é f de x igual a b elevado a x. E essa função aqui é f de x igual a log de log de x na base b. Ok? Mas aí é fácil, porque o domínio agora dessa função, quem manda para essa função são apenas os números positivos. E a imagem que eu tenho dela é qualquer número. A imagem é essa, a imagem é essa. Nessa aqui que é exponencial, não. O domínio é qualquer número. Mas a imagem dela está só acima do eixo, ela não pega para baixo. Certo? O log mais importante... O log mais importante é o log natural. É o log de x na base E. Ou log natural de x. Certo? Neperiano. Pode pensar assim. Ok. Quando é que a função logarítmica é crescente? Quando eu tiver a base maior que 1. Então, eu tenho o gráfico mais ou menos assim, certo? E quando é que ela é decrescente? Vou colocar aqui. Quando eu tenho a base, eu chamei a base de B, aqui. Quando eu tenho a base entre 1 e 0, lembra que não pode ser 0, nem negativa. Ok? Então, eu tenho um gráfico mais ou menos assim, para ser crescente, e um gráfico mais ou menos, vamos tentar desenhar isso aqui, mais ou menos assim, e um gráfico aqui mais ou menos assim, seria um gráfico para cá, certo? Eu vou tentar desenhar ele aqui. Você tem um plano cartesiano, e você tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Esse é o logaritmo decrescente, e esse seria o logaritmo, vou colocar mais ou menos aqui, seria o logaritmo crescente, mais ou menos esse aqui, certo? Vou botar ele bem melhorzinho. O fato é que você entenda que esse gráfico de logaritmo ele não vai cortar o eixo y nunca, e esse aqui também não. Então, e o gráfico do exponencial não vai cortar o eixo x. Então, notação. Para a função exponencial, que não vai ser cortada pelo eixo x, eu tenho o eixo x sendo uma assíntota horizontal. O que é uma assíntota? É uma reta cujo gráfico se aproxima infinitamente, mas nunca vai tocar nela. Para a função logarítmica, eu também tenho uma assíntota, só que nesse caso essa assíntota vai ser a vertical y. De novo, o que é uma reta assíntota? É uma reta cuja qual o gráfico se aproxima dela ilimitadamente, certo? Explode. O que é explodir? Ela vem, vai-se embora. Aqui, ó. Vem, explode. Ou explode para baixo. Explode para lá, explode para cá. Mas nunca vai cortar. E isso é uma assíntota, certo? Então, importante. Lembre as propriedades do logaritmo. Saiba resolver equações, certo? Vou fazer a saideira. Não esqueça as propriedades. Saiba fazer a conexão. Saiba que o domínio da função exponencial é os reais, são os reais, mas a imagem são os reais positivos. E saiba que
Para a função logarítmica é o contrário. O domínio passa a ser os reais positivos, mas a imagem pode ser qualquer um. Esse aqui, a exponencial não corta o eixo x, e esse aqui não corta o eixo y. Então, esse aqui tem uma assíntota vertical, esse aqui tem uma assíntota horizontal. A questão pode te falar também sobre essas assíntotas. Bora para a saideira? Ok? Vamos lá. Saideira. Risos. Vamos lá? Eu tenho log de x ao quadrado menos x menos 6 na base 3 igual a log de 4 na base 3 mais log de x menos 3 na base 3. Tá jóia, gente, certo? A base é tudo igual, então usa a propriedade, não se apavora com isso aqui. Ó, aqui deixa normal, então eu tenho log de x ao quadrado menos x menos 6 na base 3. A questão está te perguntando assim, qual o valor de x? Existe x que satisfaz isso? Igual, propriedade da soma, se transforma em um produto. Então, log na base 3 de 4 que multiplica x menos 3. Tranquilo, tranquilo. Já tem a base igual. Perdão, já tem a base igual, é isso mesmo. E aí você usa aquela propriedade que pode cortar. Então, você fica com x ao quadrado menos x menos 6 igual 4x menos 12. Bota tudo para cá. Então, fica x ao quadrado menos x menos 4x menos 6 mais 12 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E aí aqui, de novo, o valor do A dessa função é 1. Coeficiente que dá concavidade. Você pode usar Bhaskara para resolver isso, a gente já aprendeu. Mas vamos ao truquezinho de novo, o truquezinho serve. O nome dele, se você quiser pesquisar um pouco mais da literatura, se chama método de relação de Girard, certo? Ou some-produto. Ó, dois números que multiplicando deu o valor de C. O valor de C ali é 6. Vamos supor esses números. Então, eu tenho 1 e 6, 2 e 3. Mas que somando deu o oposto do B. O B é menos 5, o oposto é 5. 1 e 6 somando não vai dar, então isso aqui não pode ser. 2 e 3 somando vai. Solução, x1 é 2, x2 é 3. Opa! Porém, a questão quer saber, existe x que satisfaz essa equação? Vamos pensar? Ó, se eu botar o 2 aqui, por exemplo, eu vou ficar log de 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Não pode ser menos 1. Certo? Então, já sei que essa resposta não pode acontecer. Por que não pode? A gente deu a definição no início. Agora, se eu botar 3 aqui, vai dar quanto? 3 menos 3, 0. Também não pode ser 0. Por que não pode ser 0 mesmo? Ó, log de x menos 3. Então, 3 menos 3 na base 3, igual a qualquer coisa. Log de 0 na base 3, igual a x, por exemplo. X não, k. Por definição, eu teria 3 elevado a k igual a 0. Isso não tem como acontecer. Não existe um expoente que eleve um número que dê 0 o resultado. Ok? Então, nem pode ser 2, porque vai dar negativo, nem pode ser 3. Conclusão, a solução dessa equação, infelizmente, é o vazio. Você pode escrever assim, ou você pode escrever assim. Cuidado, isso é totalmente diferente de você escrever assim. Isso me diz que é um conjunto vazio, isso me diz que é um conjunto vazio. Porém, isso me diz que é um conjunto unitário. Mas o fato é que essa equação aqui não tem solução que satisfaça ela. Certo? Beleza? Até o próximo bloco de resoluções. Tchau, tchau.